estamos aqui com duas pessoas maravilhosas. A gente vai falar um pouco de panorama, a gente vai falar de panorama econômico, vamos falar de perspectivas. E a ideia é conduzir um bate-papo bastante informal, com um pouco da percepção do Teco Medina e do Ivo Von Rath. Boa noite, é um prazer estar com vocês. Espero boa noite para todos, um prazer. Muito bom, muito bom. Bom, vamos lá, vocês vão ter a oportunidade de sobra de falar em momentos diferentes, não se preocupem de falar no mesmo horário. Eu vou fazer o seguinte, ó, como o pessoal que está se conectando aqui hoje, a gente tem muitos convidados da casa, a gente tem associados da Cornet Global, muitos clientes da AW que estão aqui com a gente, a equipe também. Eu vou pedir, então, para a gente inverter. Eu vou começar com o Teco Medina. Eu vou pedir para o Teco. Acho que uma coisa que é muito legal, Teco, que a gente sempre usa nos bate-papos lá na Cornet, quando a gente está com você, é que você faz sempre quase que uma retrospectiva. Você geralmente explica para a gente como é que a gente veio parar até aqui no Brasil. E isso acaba sendo um pano de fundo, né? Um cenário muito legal para a gente falar. Claro, na sequência que a gente vai abordar como que a gente ficou com a questão de pandemia e, obviamente, com perspectivas e falar de futuro. Então, já vou te pedir aquela colher de chá, faz aquele panorama legal que você costuma resumir para a gente, explicando como é que a gente veio parar aqui até o dia 15 de março, mais ou menos, né? Até 15 de março, depois a gente coloca só interrogações ali, né? Não, tudo bem, boa noite. Bom, vou fazer só um pano de fundo aí para a gente colocar todo mundo na mesma página, né, Gabi? Eu sempre brinco assim, a história da economia no Brasil ela é muito simples. Ela deu errado de 1500 até 1993, né? Um país que, em termos de economia, fez todas as escolhas erradas, negou o que pôde, o que foi possível, todos os seus problemas, adiou suas reformas, adiou participar desse mundo, né? Que ainda não era globalizado e conectado, mas viria a ser. Criamos um monte de planos econômicos que deram errado, milhões de notas, corta zero, põe zero, carimba. As moedas aqui, né, duravam 2, 3 anos, o ministro da Fazenda durava 6 meses. Em 94, né, a gente começa a mudar um pouco a nossa trajetória, a nossa estrada, né? A gente começa ali com o Plano Real, né, a gente faz um primeiro movimento de combater os nossos problemas estruturais. Na época a gente falava da inflação. Tínhamos inflação de 3 dígitos ao mês, né? Remarcador de preço, todas as derivadas negativas da inflação, você não tem crédito, você não tem planejamento, você não tem nada que não seja receber logo e pagar o mais demorado possível. Quando a gente derruba a inflação, a gente começa a andar numa nova estrada, né? A gente abre um pouco a economia, tem privatizações, faz algumas reformas, você cria o regime de metas de inflação, você cria a lei de responsabilidade fiscal, que é uma coisa muito importante ali nos anos 2000. Quando muda o presidente, quando vem o Lula, a gente continua fazendo superávites primários, a dívida cai, o Brasil vira grau de investimento, o Brasil ali no governo Lula desenvolve, né, explode o mercado de crédito, essa história de você entrar nas casas Bahia e comprar a torradeira em 36 meses é de 2003 para cá, e a gente tem aquela década, né, a primeira década desse século, né, que é de 2001 a 2010, o país cresce em média 4,5% ao ano, com inflação de 5,5%, gerando emprego, gerando renda, distribuindo, é um crescimento de ótima qualidade. Se não é o crescimento mais robusto que a gente teve numa década, é o de melhor qualidade, é o crescimento sustentável, e ao que tudo indica ali em 2010, a gente vai em mais 2 décadas virar um Canadá, virar uma Austrália, que era o que a gente estava plantando para colher. Isso tudo começa a degringolar um pouco ali no final do governo Lula, e aí no governo Dilma vem a derrocada, né? A Dilma, misteriosamente, em economia, resolveu sair dessa estrada que a gente estava, né, e aplicar uma fórmula que deu errado a vida inteira, né? Em busca de um atalho, em busca de um caminho mais simples, em busca de não ter que fazer o que precisa ser feito, para chegar no mesmo lugar que a gente chegaria com trabalho e com coisas a fazer. Então, em busca de chegar lá na frente, por um atalho, a gente de novo atola, para ali
numa areia movediça que é praticamente 14, 15, 16. É o ano da pior recessão da história do país, é a segunda vez que o país cai 2 anos seguidos de PIB, né, que foi 15, 16. Quando o Temer assume ali em 2016, ele coloca o carro Brasil naquela boa e velha estrada, nos promete que vai andar por esse caminho, que vai andar rápido, né? Ele desengaveta ali uma reforma, a reforma da Previdência, ele desengaveta esse assunto no governo Temer. O teto de gastos, né? Isso que o presidente está reafirmando agora em cadeia nacional, é do governo Temer. Faz uma mini reforma trabalhista ali, e o governo dele acaba logo depois naquela gravação com o Joesley, e fica ali 1 ano e meio, meio que um pato manco, nada acontece, e isso também explica por que a gente fica mais 2 anos crescendo muito pouco. Quando o Bolsonaro assume, né, e coloca o Paulo Guedes no Ministério da Economia super forte, né, são 5 ministérios num só, carta branca, uma agenda liberal, uma agenda pró-negócios, uma agenda privatista, uma agenda de reforma, uma agenda de desburocratização, desregulamentação, uma agenda totalmente voltada para as empresas. A impressão que a gente tem é que a gente está não só na estrada certa, andando para o lado certo, mas finalmente chegou a hora de andar mais rápido, de acelerar nisso aí, e agora a gente vai embora, ninguém segura mais a gente. No primeiro ano, a gente tem a reforma da Previdência, que era a coisa mais importante para ser feita. Ela foi feita, a gente tem uma reforma muito, muito boa aprovada na Câmara, que vira uma reforma boa a mais aprovada ali no Senado. A gente tem uma MP de liberdade econômica, que é uma coisa, é um primeiro passo ali numa direção de simplificar a vida de quem empreende no Brasil. E a gente mais ou menos começa a tocar a bola de lado ali. Muita coisa perde velocidade, muita coisa para acontecer, mas pouco foco, pouca agilidade nas coisas. E era mais ou menos aonde a gente estava ali em março, né? A gente estava virado para o lado certo, andando numa velocidade que 2020 já seria o dobro melhor do que 2019, mas não quer dizer muita coisa, porque a gente estava... É como se a gente tivesse saído da marcha 2 e andando em marcha 3. E a questão que a gente sempre queria saber é o quanto dessa agenda, que é espetacular no papel, o quanto isso vira realidade. Existe um problema de execução ali que é pior nesse governo, porque tem um presidente politicamente confuso, com um partido que já não existe, que já nem tem mais partido, que já não tem apoio, que já não sabe mais quem aprova, quem não aprova, e um monte de gente com muita ideia, mas sem traquejo político. Então a coisa ficou meio que a gente estava todo mundo um pouco de olho, otimista, mas de olho. Aí quando vem a pandemia, o jogo muda, né? O jogo é adiado, né? A gente adia esse jogo por 6 meses, que talvez seja de março até mais ou menos agora. E aí, o que eu já repeti aqui para você 1 milhão de vezes, que você não vai me aguentar, mas eu vou falar de novo, eu acho que a grande questão, o que está em jogo para mim agora, que é o que eu estou de olho todos os dias, né? Essa segunda década acaba agora em dezembro, né? A década de 2011 a 2020, né? Que é a pior década de crescimento da história do país, e já seria a pior década de crescimento da história do país, mesmo que não houvesse o Covid. Então, o que está em jogo agora é a década de 21 a 30, né? Essa década de 21 a 30, ela precisa ser mais parecida com a primeira e muito diferente do que foi a segunda. E essa década seria assim, começaria desse jeito. Com essa história do Covid, o que está em jogo para mim um pouco agora é a gente descobrir se esses 6 meses são um retrato ruim de um filme que vai ser bom, ou seja, passado o Covid, o governo volta para a estrada que estava, volta a querer chegar lá, volta a acelerar, fazer as coisas que precisam ser feitas, e a terceira década do século é muito parecida com a primeira, ou se nessa confusão do Covid a gente vai voltar com a velha tentativa
de medidas populistas, de medidas que geram crescimento de curtíssimo prazo para um problemão ali na frente, medidas que tenham apoio popular porque não entendem o que está em jogo, medidas que dão voto para um monte de gente que precisa se reeleger ali na frente, e esse filme que parece que vai ser bom, passa a ser o bom e velho filme de terror ali do governo Dilma. A minha opinião, eu acho que nesse momento eu continuo acreditando que é um retrato ruim de um filme bom. Mas hoje tem um certo questionamento que não precisaria ter. E a razão que tem esse questionamento é que você vê hoje numa quarta-feira, às 7 da noite, o presidente cercado de ministros e com o presidente da Câmara e do Senado indo reafirmar uma coisa que já não estava mais em discussão. Então você vê que tem um ruído, que as pessoas de alguma maneira estão na dúvida se isso é um retrato ruim ou se esse filme mudou um pouco a história do filme. Mas, por enquanto, eu acredito ainda que é um retrato ruim. Muito bom, Teco. A gente fez esse paralelo tantas vezes agora durante a pandemia, né? Se é um retrato ou se é um filme, eu acho que ele vai acabar sendo um paralelo para sempre, quando a gente for falar de pandemia, né? Espero que algumas coisas fiquem única e exclusivamente só como esse retrato. Antes da gente entrar especificamente em como é que está e como que a gente está sentindo tudo nesse momento, eu vou abrir para você, Ivo, um pouquinho. Uma coisa muito legal que a AW fez durante a pandemia, eu sei da movimentação toda que aconteceu, a construção civil é um dos setores que continuou em polvorosa, enfim, mas vocês fizeram muitas pesquisas, né, com marcas, com CEOs, com gestores de empresa. E aí, para a gente não entrar num tema mais polêmico de privatização ainda, eu quero ouvir primeiro falar do setor privado. Ivo, o que você está sentindo no setor privado e como é que está o termômetro nesse momento com os CEOs e os grandes dirigentes de empresa aqui no Brasil? Bem, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu acho que a gente espelha aqui um pouquinho do que os nossos colegas empresários executivos também pensam com relação a essa questão da economia no Brasil. Foram tantos os momentos de percalços e emoções que nós vemos, conforme o Teco fez aqui um grande resumo na questão política, que os empresários agora procuram tocar a vida sem depender tanto do governo e tentar encontrar caminhos para performar sem depender do que o governo está fazendo, né? E, de uma certa maneira, pegando agora um período mais recente, desde o ano passado, havia essa certeza de que nós tínhamos que trilhar um caminho independente do que o governo iria fazer. E a gente vinha num processo que a gente acreditava de recuperação e de crescimento econômico. Até que terminamos o ano de 2019, já no último trimestre, com um movimento bastante positivo, e entramos em 2020 acreditando que a gente ia ter um potencial bastante positivo. Obviamente, estava um pouco alicerçado ainda nos bons ministros que tinha no governo, nas ideias do Paulo Guedes, nas ideias ainda de reforma. Infelizmente, chegou a pandemia e foi um choque bastante traumático para todos nós. Tivemos que fazer uma adaptação muito rápida de levar as nossas pessoas para casa, diminuir todo esse movimento da economia. Tá? Mas, e aí começou um período de grande dúvida, grande interrogação, como é que seria a retomada e quando aconteceria a retomada. E o que a gente até encontra nas pesquisas que nós fizemos sobre esse tema econômico é que no primeira parte da pandemia, ainda ali no final de março, começo de abril, quando o pessoal ainda estava sentindo o impacto, a primeira informação que já vinha é que todo mundo realmente pretendia e percebia o potencial de um crescimento muito positivo neste ano de 2020. Né? Nós mesmos aqui projetávamos 25% de crescimento. A nossa área é muito sensível. Quando as outras empresas estão tendo uma perspectiva de crescimento, o pessoal expande escritório, renova escritório, ou fazem fábricas novas, enfim. Exato. Então, a gente era um bom termômetro e a gente começou mesmo, janeiro, fevereiro, março, num ritmo de crescimento tendendo para 25%. Então, esse poderia ser um ano muito, muito bom ainda, apesar de qualquer outra questão política. Mas, com a pandemia, paramos, todos tivemos que fazer uma análise. Na primeira pesquisa, todos ainda acreditavam num potencial de retomada
que se iniciaria no final deste ano, no último trimestre, né? Na pesquisa mais recente que nós fizemos agora, há um mês atrás, fechando agora há 15 dias, o pessoal já não acredita mais no potencial de recuperação para este ano. Todos projetam, a partir do primeiro trimestre do ano que vem, ou ao longo de 2021, um potencial de recuperação. E a tendência maior é apostar que mais para o final de 2021 é que a gente vai estar com o mesmo patamar de negócio que nós tínhamos antes da pandemia, ali nesse primeiro trimestre, né? Então, isso é como tendência que a pesquisa demonstrou. Eu acompanhava esse raciocínio e todo o nosso planejamento aqui na empresa também estava para buscar uma condição de sobrevivência a essa pandemia até o final do ano, e a partir da virada do ano, com a vacina e todo mundo podendo ter um pouco mais de tranquilidade para voltar a trabalhar, numa condição de razoável normalidade, a gente apostava na retomada do crescimento. Mas eu tenho que confessar a vocês que eu estou um pouco mais otimista. Nesses últimos 15 dias, negócios que, durante toda a pandemia, ficaram hibernando e alguns até com uma perspectiva de só acontecer a partir do ano que vem, nós já vimos a retomada, alguns e vários até já fecharam negócio conosco já neste período. Aliás, ontem tivemos várias notícias positivas, tivemos a entrada de novos negócios. Então, isso me traz um cenário um pouco mais otimista ainda. Não sabemos o quanto isso será consistente, se era algo só que estava realmente represado, ou já é um sinal de que aqui no Brasil nós vamos conseguir lidar melhor com esse trauma do Covid, da pandemia, e quem sabe a gente vai conseguir fazer uma virada mais rápida. E apesar da pesquisa ter demonstrado que todo mundo estava apostando só para 2021, quem sabe ainda a gente não tem mesmo um final de ano ainda um pouco melhor e já recuperando um pouco das perdas que todos tivemos aqui durante esse período. Então, posso depois falar mais sobre a pesquisa, mas acho que sobre o cruzamento da questão econômica, esses são os principais indicadores. Lá a gente encontrava no começo do ano todo mundo apostando realmente no crescimento, um crescimento expressivo, expandindo seus escritórios, seus negócios. Agora todo mundo, apesar de já começar essa retomada, ainda aponta cautela e expansões mais de longo prazo apenas para 2021. Não, muito legal, Ivo. E assim, o que é interessante é que acaba fazendo um paralelo dessa questão. Eu brinquei no início que eu estou com duas pessoas que eu conheço aqui que são super otimistas, e isso é bom, né? Até num momento de retomada é interessante a gente ver perspectivas. Mas se a gente fizer uma pausa agora, né, já que a gente teve a fala inicial do Teco falando como a gente chegou até aqui, o Ivo mostrando um pouco do que já está acontecendo, eu queria passar a bola de novo para o Teco, porque a gente já está falando de números, né, Ivo? Você assinar um contrato com o cliente agora, enquanto não é tudo que retomou, né, mesmo com todas as medidas, enfim, você fala, estou com o cliente, estou assinando o contrato, estou movimentando, tenho arquiteto trabalhando, já começa a ser um sinal, mesmo menor, mas um sinal de recuperação. E falando muito com o Teco, é legal que eu acompanho, além de todas as besteiras que a gente fala nos nossos webinars, eu acompanho muito o Teco falando de movimentação, gente entrando para o mercado financeiro de maneira diferente, gente que nunca foi, nunca se interessou por economia, querendo aprender e querendo entender um pouco mais o que está acontecendo. A gente acompanha a movimentação nos fundos, né? Pessoas que nunca investiram e começaram a diversificar a sua carteira. Teco, fala um pouco para a gente como é que está isso agora. O que está acontecendo nesse momento, enquanto ainda não relaxou completamente essa questão de quarentena, enquanto as pessoas ainda estão vivendo essa fase meio híbrida de casa e de indo aos poucos para a rua. Como é que está a movimentação econômica nesse momento? Tá. Bom, eu acho o seguinte, a coisa mais importante em termos de economia nesse momento para dizer, Gabi, é que ela está muito melhor do que a gente imaginava que ela estaria. Acho que essa é a primeira boa notícia, né? A gente está em recuperação já há 3 meses e continuaremos em recuperação até o final do ano, caso esse cenário horroroso que a gente tenha hoje de pandemia não piore, né? A gente não estou nem especulando se vai melhorar quando. Estou dizendo assim, ainda existe um cenário ali guardado na cabeça de todo mundo que a coisa possa piorar, né? Não está descartado, apesar de ninguém mais considerar isso.
Então, assim, eu acho que as coisas estão melhorando. Obviamente, você tem um rastro ali que é muito difícil de apagar, né? Assim, você fechou o país por 2 meses. Praticamente tudo que não foi farmácia ou supermercado ficou fechado por 2 meses. Faturamento zero, praticamente, né? De maneira geral. Então, assim, tem um estrago ali que você não tem mais como recuperar. Porque, assim, o cara que corta o cabelo uma vez por mês, ele não cortou em março, não cortou em abril, ele cortou em maio, mas não cortou 2 vezes em maio. Né? Quem ia viajar na Semana Santa em abril para algum hotel, não foi em abril, vai em junho ou em setembro, mas ele não vai 2 vezes, né? Não tem, você não repõe algumas coisas. O avião que decolou vazio não repõe. O show foi adiado, o teatro, o cinema, tem coisas que você tem um estrago ali que é irrecuperável. Então, dito isso, dessa parte que você não consegue salvar, a partir dali você tem uma recuperação óbvia. Você tem, quando as coisas começam a abrir, com a comparação de quando estava fechado, claro que melhora. Você tem algumas coisas ali que mudaram a favor da economia, que são principalmente, você injetou praticamente 550 bilhões na economia de alguma maneira, né? Esse dinheiro, ele não salva a economia, mas ele movimentam as coisas. E você tem um juro hoje de 2% ao ano, sem perspectiva dele aumentar esse ano e tão pouco no começo do ano que vem. E quando aumentar, não existe cenário nenhum que você discuta se ele vai estar maior do que 4% ou 5%. Então você tem setores, e acho que o setor ao redor, né, do setor imobiliário, e aí a gente pode discutir exatamente do que a gente está falando, ou se serve para todo mundo ou não, mas é um setor que, por incrível que pareça, no final, entre móveis e peritos, se beneficia. Né? Ao mesmo tempo que você tem um home office aí assombrando, será que as pessoas vão devolver imóveis ou não vão? Você tem gente comprando imóveis maiores, gente reformando casa, gente investindo em imóveis para alugar, porque agora é um bom negócio comprar um negócio e pôr para alugar, gente que está investindo em fundos imobiliários e afins. Então, você tem um cenário ali que deu uma chacoalhada. A gente já chegou a ter perspectiva de PIB para esse ano caindo menos 8%, menos 9%. Quase toda semana eu faço isso. Semana passada eu tinha feito, semana passada retrasada, a última vez que eu tinha feito tinha dado menos 4,7%, mas já é melhor do que isso. Já está em 4 e 4,5% de queda. E um ano que vem, uma alta de 3,5%, mais ou menos. Então, assim, é mais ou menos, a gente, por enquanto que a gente perdeu tempo, né? Tem um estrago que foi feito, que não é recuperável, para um monte de coisa não se recupera, e a partir de agora você tem, o país volta a andar enquanto as pessoas acreditarem que o país está na direção certa, portanto vamos investir, e o quanto você conseguir salvar um pouco de emprego, porque no final das contas, emprego é renda, é consumo, movimenta um monte de coisa ali derivada. Então, acho que por enquanto a gente está indo, a gente foi bem em termos de economia, perto do estrago que poderia ter sido. Agora, o que está em jogo é um pouco o que vai ser ano que vem, né? O quanto de musculatura você vai dar para a economia, o quanto você conseguiu aproveitar de coisas que acabaram indo na direção correta e aceleradas e vieram para ficar, por exemplo, o fato de você não precisar ir presencialmente para lugar nenhum, de você poder fazer as coisas de forma digital, de você conseguir driblar um monte de barreira burocrática para abrir um negócio. Vamos ver se essas coisas ficam, se essas coisas vêm para melhorar o ambiente de negócio. Mas eu acho que até agora, em termos de economia, assim, eu acho que foi bem perto da tragédia que parecia ser econômica. Perto do que poderia ter sido, a gente ainda está num cenário em que pode ter uma salvação, né, digamos assim. Ainda não é um dos mais otimistas, mas não... Para quem estava esperando menos 8, menos 9, você está falando em menos 4, é claro que é um paliativo. Bom, a queda, né? Mas, assim, quase todos os indicativos que você olha hoje, confiança, vendas de alguns setores, é literalmente um V. Não vai ser um V para tudo, porque tem coisa que ainda está parado. Eu fui para Congonhas há 10 dias atrás, não tem voo em Congonhas, não tem avião, não tem passageiro,
né? Uhum. Tem setores que estão muito frágeis ainda por razões óbvias, mas tem muita coisa que voltou, tem muita coisa que ali no limite, hoje mesmo o dado que saiu hoje de vendas do varejo, em relação junho, em relação a junho do ano passado, teve crescimento, que é uma coisa que a gente nem imaginava que pudesse acontecer e aconteceu. É claro que quando você abre o número, não é homogêneo, né? Tem setor a Sim. menos 20 e setor que subiu. Mas o número, se você imaginar ano contra ano, zero, meio, menos meio, mais um, é uma vitória. Uhum, faz todo sentido. E você colocou um ponto interessante, Teco, que foi, a gente tem, né, um pouco desse legado da pandemia e coisas que mudaram, né? E para não ter que entrar na palavra mágica e da ressignificação, né, que a gente usa o tempo inteiro, Isso mas não é normal. muita coisa evoluiu, né? Depois a gente até volta e faz um paralelo com coisas que, até a própria questão da desburocratização, algumas coisas que andaram e que acaba ficando um legado. E, Ivo, já fazendo a ponte para você, muita coisa na arquitetura evoluiu nesse sentido, né? Porque antes tantas barreiras que acabavam sendo estabelecidas por questão de compliance, de privacidade, de política, né, de RH, acabaram sendo totalmente rompidas, né, e assim completamente desconstruídas durante a pandemia, quando de repente todo mundo precisou ir trabalhar de casa. Na volta agora para o escritório, que muita gente já voltou, muita gente está voltando aos poucos, eu imagino que deve ter muita empresa e muitos grupos grandes pensando nessa volta de maneira mais longínqua também, né? Como é que isso fica perene, Bom, não agora no pós, né? vamos lá. Isso envolve alguns temas. Uhum. Obviamente, a primeira questão é, durante esse período onde a gente ainda não tem vacina, a gente precisa ter uma série de cuidados para que as pessoas não tenham contaminação. Isso quer, portanto, a volta para os escritórios, além de todos os protocolos de higiene, tem a questão do distanciamento entre os colaboradores. E isso faz com que as empresas possam trazer de volta, neste momento, no máximo algo como 30%, 35% dos colaboradores que estavam com assentos antes da pandemia. Então, até dezembro, a gente tem essa limitação e, portanto, vamos ter que conviver com isso, independente de querer aumentar ou não a política de home office nas empresas. Falando sobre home office, isso já existia, na imensa maioria das empresas, já existia essa política como uma qualidade de vida, como uma política de RH mesmo para os colaboradores. A gente já identificava nos nossos trabalhos aqui da empresa, como também nas pesquisas, algo como 1 dia e meio na média dos colaboradores com trabalhos remotos ou home office, né? E o que a gente identifica agora é uma tendência de levar essa média de 1 dia e meio para 2 dias e meio na média dos colaboradores, né? Então, e o principal crescimento é justamente nas empresas que não tinham esse tipo de política, não tinham essa condição do colaborador trabalhar em casa e que descobriram que funciona, que essas ferramentas virtuais funcionam e que para determinadas atividades, em determinadas circunstâncias, elas podem funcionar bem e substituir um encontro presencial. O que nós estamos observando é que, de uma maneira geral, mesmo algumas empresas que chegaram a considerar uma ideia de um trabalho totalmente remoto, eles já estão revendo isto e pelo menos alguns dias da semana, eles imaginam continuar encontrando e tendo os funcionários dentro do escritório. Não vou repetir todos aqueles aspectos intangíveis da importância do escritório, mas ele continua sendo importante. Mas eu acho que, acima de tudo, as pessoas, e eu tenho percebido isso principalmente na nossa volta aqui do escritório, ou com os empresários e executivos que nós temos conversado durante esse período, todos os colaboradores estavam muito ávidos pela volta e ter a socialização, encontrar os colegas, trocar experiência, estar juntos. Não precisa ser os 5 dias úteis da semana, mas pelo menos 2 dias da semana todo mundo está quase pedindo para nós para estar de volta aqui no escritório. Então, e mesmo empresas que chegaram a considerar reduzir suas áreas por conta de um aumento de taxa de home office, estão repensando isso, minimamente ampliando as áreas de espaço colaborativo, de convívio, em substituição aos postos de trabalho individual. Então,
pelo critério do home office substituir o escritório, nós não estamos vendo reduções expressivas dos ambientes que estavam locados para este fim. O que tem acontecido é algumas empresas que sofreram um impacto econômico maior por conta da crise, estão reduzindo as áreas por uma contenção de custos e não por uma mudança de uma política de governança ou de lógica de funcionamento dentro do escritório ou fora. Mais uma vez, não estou negando, o home office existia e vai crescer, né? Mas ele deve uma política de bem-estar para o colaborador, mas ao mesmo tempo não perdendo os aspectos positivos da interação que existe dentro do escritório. Nós temos aconselhado e apoiado as empresas a buscar, através de pesquisas, junto aos colaboradores e junto à sua liderança sobre o melhor equilíbrio disso para estabelecer esse padrão de volta mais definitiva para os escritórios. Mas a parte legal disso é que deixa um legado, né? Eu acho que a descoberta que as tecnologias que estavam disponíveis, né? O que eu digo sempre, para mim não vai ter novo normal. O que houve foi uma aceleração de transformações que já estavam acontecendo e até já aconteceu num ritmo bastante acelerado no ambiente de escritório. A globalização, as ferramentas disponíveis já propiciavam isso e agora isso foi acelerado. Houve essa descoberta que você pode fazer parte das reuniões, pelo menos, no mundo virtual. Parte das viagens podem ser substituídas pelo recurso visual, digital, né? Até os deslocamentos dentro das cidades. Mas eu acho que a proporção de mudança do pessoal, do encontro presencial pelo digital vai ser menor do que foi prognosticado, foi imaginado ali. Eu acho que, principalmente aqui no Brasil, todos gostamos de encontrar as pessoas, de estar junto com as pessoas, e isso vai fazer com que as pessoas continuem mantendo parte, pelo menos, da rotina que já tinham, seja no escritório, das viagens de negócio, ou até dos encontros de negócio. Aliás, um detalhe que alguns colegas da empresa de aviação me passaram é que neste mês já deve atingir pelo menos 60% do número de voos que existiam antes da pandemia e crescendo, né? Então, eu acho que gradativamente também vão voltar. Principalmente quando a gente ouve dessa indústria que está pensando no 60%, é um grande alívio, né? A gente agradece, né, Teco, para poder expandir as ideias, enfim, pelo Brasil todo. A gente adora fazer o virtual, mas o presencial realmente faz toda a diferença, né? Olha, eu não adoro não, viu? Eu se depender de mim, não tem home office. Eu acho a história de home office, completamente. Eu acho muito bonito no papel, principalmente para quem não tem filho e para quem não tem vizinho, cara. Vizinho fazendo obra, que é uma delícia, né? Todo mundo vivenciou isso durante a pandemia, né? Quem não teve um vizinho querendo fazer obra durante a pandemia, né? E também eu quero ver uma coisa, viu, Gabi? Porque assim, fazer home office no inverno é uma coisa, né? Fazer home office no verão, ninguém passou por isso, é verdade. Por aqui a gente precisa é mais complicado. Levar isso em consideração. Teco, o Ivo bem colocou, então falou da indústria da aviação aí, né? Se a gente pensar em setores específicos, você mencionou o farmacêutico e o varejo, então é quase chovendo molhado. Além da construção civil, tem alguma outra indústria que você sentiu uma recuperação, alguma coisa mais fora da curva nesse momento, que até serve de dica e de spoiler para a gente aqui, né, da indústria imobiliária, para ficar atento a clientes de indústrias específicas. Gabi, eu acho assim, a queda e a alta da economia, a economia do Brasil é muito grande, né? Somos muita gente, temos muitos negócios aqui, ela nunca é da mesma magnitude para todo mundo, né? Quando você fecha as lojas, você continua comprando uma coisa ou outra por e-commerce, mas no primeiro momento se você não precisa comprar um sapato que você queira provar ou um terno que você talvez precise provar, você vai postergando as coisas, né? Então, acho que tem muita coisa que é meio desigual. Acho que o comércio, essa parte de vestuário, acho que sofreu muito, acho que é difícil recuperar, mas você tem uma parte ali, por exemplo, eu vi que tem setores tipo notebook que se vendeu notebook adoidado, até por razões óbvias, né? As pessoas estão em casa, muito filho na escola, nem todo mundo tinha infraestrutura para isso.
Setor de móvel para casa, de eletrodoméstico também, começou a vender horrores, porque as pessoas estão ficando em casa, então percebe que falta uma coisa, ou que com aquela coisa é melhor para você cozinhar, enfim. Quase todo mundo que eu conheço, que eu convivo, me incluindo, fez alguma coisa na casa que estava adiada ali, estava encostada a ideia há anos ali. Porque você, de repente, cara, já que eu vou ficar aqui, preciso de uma preciso de uma TV boa, preciso colocar internet, preciso melhorar a luz, você precisa fazer coisas, né? Então, tem alguns setores que acho que são óbvios, que você consegue amenizar, ou porque não fecharam totalmente, ou porque você conseguia adquirir o produto ou serviço eletronicamente. Mas assim, por exemplo, coisas que eu não fiz, eu não sei se vocês fizeram, mas, por exemplo, tem duas coisas muito gritantes para mim. Eu não abasteci o carro ainda na quarentena, que não é mais quarentena, porque já estamos há 6 meses, né? Eu não abasteci o carro ainda, até hoje, e eu não comprei nenhuma roupa, por exemplo. Nenhuma roupa, não comprei um chinelo ainda. Já comprei um monte de coisa, um monte de livro, comprei quase tudo, aliás. Mas, por exemplo, roupa eu não comprei nenhuma, porque roupa, para mim, tem que experimentar, tem que provar. Então, eu acho que todo mundo deve ter percebido alguma coisa. Coisas compraram de mais, outras de menos. Por isso, a economia ela cresce de maneira desajustada no primeiro momento. O que eu tenho muita curiosidade de ver, porque eu acho que a gente está subestimando isso ainda, porque está tudo um pouco fechado, a gente tem a impressão que todo o país perdeu renda, o que não é uma verdade absoluta. As pessoas perderam a oportunidade de gastar o dinheiro, não necessariamente perderam renda, necessariamente. Né? Não renda necessariamente. Não foi todo mundo que perdeu renda. Tem muita gente, a gente pode imaginar um monte de profissões ali, né? Desde funcionário público até o cara que é um bom advogado, um bom consultor ou um bom... Enfim, tem pessoas que estão com uma renda... Ou seja, o poder de compra ainda está aí, ele só não foi manifestado de alguma forma. Só não foi manifestado. E a outra coisa que tipo de coisa você gera no empresário a partir do momento que você tem um custo de capital de 2% ao ano, né? Porque assim... Qualquer coisa que você vai fazer quando o custo de capital é 14%, 15% ao ano, será que vale a pena comprar uma ação? Putz, mas eu tenho 15 na mão. Pô, será que vale a pena comprar um imóvel e pôr para alugar? Pô, mas você tem 15 na mão. Cara, será que vale a pena eu expandir meu negócio, eu comprar um concorrente, eu montar um negócio? Cara, com 15% na mão, você tem você tem uma barreira natural que te impede de fazer isso. Quando você tem 2%... 2%. Assim, 2%, na verdade, é o seguinte, quase qualquer coisa que a gente faça na vida dá mais... Vale a pena, exatamente. Então, isso muda muito a forma com que as pessoas lidam com dinheiro, investem o seu dinheiro e investem nos seus negócios também. Porque dinheiro parado numa empresa, no caixa ou numa aplicação que sempre foi um colchão, passa a ser uma coisa estúpida, né? Às vezes é melhor você ampliar o seu negócio, que aquilo vai te proteger mais do que você ter uma grana parada no caixa, sendo remunerado a zero, né? Então, essas duas coisas eu acho que a gente ainda não consegue muito mensurar, mas eu acho que tem um poder muito grande que ainda é subdimensionado por todo mundo, entendeu? E a sua opinião é que esse poder de compra, ele vem com tudo assim que o quê? O que é o fator motivador, a viradinha de chave? Porque sempre que a gente fala de cenário... Assim que as pessoas pararem de ter medo, né? Então, porque é isso. Sempre que a gente fala de cenário econômico no Brasil, a gente não consegue não vincular ao cenário político, né? Tá tudo muito correlacionado com a questão da segurança, da confiança que a gente tem. Mas agora tem uma questão pré-isso, que acho que é uma questão de saúde, né? Quando é que você vai viajar de novo? Quando se você não perdeu renda, ou não perdeu muita renda, ou se você pode viajar, você vai viajar assim que for possível viajar. Né? Eu estou falando, no meu caso, por exemplo, eu tinha uma viagem marcada para março, mudei para junho, mudei para dezembro. Se dezembro eu puder ir, eu vou. Se não puder ir, é quando puder.
Mas tem um monte de coisa que as pessoas são vadas de fazerem porque não pode fazer, ou porque estão com medo de fazer. Se você tiver uma vacina ou uma vacinação, ou as pessoas perderem o medo, essas coisas voltam a acontecer. Né? Se você der uma volta sábado agora num bar ali na Vila Madalena, você vai ver que o bar está cheio. Movimentação. Ele está com a capacidade reduzida, mas ele está cheio, mostrando que a demanda está ali. O problema é na oferta. Se você ampliar a oferta, vai mais gente. E acho que isso que ainda é um pouco difícil da gente mensurar, mas eu acho que a gente vai ser surpreendido positivamente. Aquela história do novo normal, eu acho que não é que não existe. Eu acho que as pessoas estão desesperadas para voltar ao que elas tinham antes. Mais para voltar com o que elas tinham antes do que para mudar o que elas tinham antes. Claro que a gente quer melhorar um pouco, uma coisa ali, pegar algum hábito que foi bacana nesse tempo e implantar para sempre, mas eu acho que as pessoas querem voltar para onde elas estavam, né? Faz todo sentido. Ivo, e tua percepção com os empresários, com os grupos, com o pessoal que você tem falado, e principalmente o reflexo das pesquisas, né? Mostra um certo otimismo também como retomada? O pessoal já começa a ver perspectiva ou você sente uma certa ociosidade, o pessoal aguardando um pouco mais de notícias para poder começar a tomar decisões? O que a gente percebe e encontra, tanto nas conversas que nós temos com os colegas, mas também nas pesquisas, é que todo mundo tem certeza que vai existir uma retomada forte. O quando é a dúvida, principalmente por essa questão muito mais de saúde, porque há uma percepção de que existe muita liquidez de dinheiro no mercado, existe muitos fundos, muitos agentes financeiros e muitos empresários com dinheiro e querendo investir, querendo ampliar seus negócios. É uma questão, em primeiro lugar, de ter um pouco mais de conforto com essa questão de saúde, e eu vejo gradativamente, para quem já não está mais só dentro de casa, já está convivendo nesse ambiente de escritório, e até alguns grupos que eu participo aqui de empresários que estão com atividades em shopping, em restaurantes, em outras áreas, eles começam a conviver melhor com o Covid. Obviamente com máscara, com cuidados, mas começam a conviver melhor e alguns já começam a viajar, já começam a ter alguma retomada. Eu acho que o fator que vai definir muito esse quando é a redução da taxa de contaminação que nós vamos ter. E é importante acompanhar o que está acontecendo, principalmente na cidade de São Paulo, que teve todos os cuidados e que a curva está num descendente bastante forte e consistente. Né? Aliás, é interessante porque há 20 dias atrás nós tivemos com um grande estudioso aqui de uma rede hospitalar e ele me garantia que nesta semana São Paulo estaria numa condição extremamente positiva de contaminação, de óbitos na cidade de São Paulo. Não vamos juntar com o Estado, porque o Estado ainda tem um superior que está com uma alta taxa de contaminação. Mas, de fato, eu tenho acompanhado diariamente a curva pelos relatórios da Prefeitura e nós estamos com um quadro bem mais positivo aqui na cidade. Se a gente não tiver nenhuma recaída por algum fator de descuido ou que mude bastante o quadro, a gente vai ter um cenário de confiança já na questão de saúde, apesar de não ter a vacina, que vai permitir uma retomada parcial e limitada, mas já não tanto de você ficar isolado dentro de casa. Então, esse movimento já vai ser um fator que vai começar a mover a economia. E o segundo fator é sempre a confiança empresarial, que ela tem a ver com o que o governo está falando e fazendo, ainda que por caminhos tortos. É importante que o presidente esteja hoje dando uma declaração que vai tentar fazer a coisa certa. E a partir disso, a própria dinâmica da economia, que muitas vezes foge até do controle do governo. Quer dizer, se a própria Bolsa tem trazido, até pode falar mais sobre isso, uma sinalização de antecipação de um potencial mais positivo para frente. Né? Então, eu acredito mesmo, nesse momento, que acho que nós vamos ter ainda um último trimestre bem mais positivo do que a gente projetava 2, 3 meses atrás. Né?
Se vai ser isso um pouquinho menos, um pouquinho mais, depende desse conjunto. A diminuição da contaminação, indiretamente, temos que acompanhar também a contaminação e os óbitos no Brasil. O que houve foi uma mudança de postura dos governadores em tempo muito diferente, né? São Paulo, o governo tomou medidas restritivas logo no início, outros estados iniciaram assim, depois relaxaram e estão pagando um preço por isso agora. O Brasil é muito grande, então você tem estados com crescimento de contaminação, outros estados e outros diminuindo. Mas eu imagino, baseado até no que o pessoal tem me sinalizado, que acho que em 30 dias a gente vai ter um quadro de contaminação já bem mais positivo, tanto no Brasil e principalmente na cidade de São Paulo. Acho que o Rio também caminha para isso, e aí, quem sabe, isso já começa a dar um pouco mais de tranquilidade para voltar às atividades econômicas num contexto mais normal, né? Uhum. E acho que faz sentido a gente observar um pouco também o que está acontecendo fora, né? Porque, de certa forma, a gente já vê algumas pessoas viajando para a Europa, a gente já vê como é que a coisa está na Croácia, como é que a coisa ficou, enfim. A Grécia está lotada. A Grécia lotada, as não praias da Itália, da Alemanha na Alemanha estão todo mundo já nas ruas, nos bares. E, de certa maneira, não está tendo uma recaída forte. Existem pequenos sinais de recaída que eles rapidamente controlam, né? Então, me parece que a tal da imunidade cruzada de rebanho, que aí ninguém conseguiu ainda estruturar corretamente, me parece que faz sentido. Ou seja, quando algo como 20% da população teve a contaminação do vírus, outros 40%, por qualquer outra razão ainda não possível de ser explicada, também está imunizada, não vai pegar, e aí começa a diminuir fortemente a taxa de contaminação. Espero que essa teoria prevaleça e realmente rapidamente diminua essa tensão que nós vivemos, né? Não, sem dúvida. Mas uma coisa que é legal, a gente já começa a ver movimentação, né? A gente já não está mais naquele limbo de 1 mês e meio, 2 meses atrás, em que a gente não sabia mais se voltava a agosto, se voltava a setembro. E o Ivo bem colocou, né, Teco? A gente teve movimentações atípicas na Bolsa aí, né, nas últimas semanas. O que você vê de perspectiva? Você já pode começar a dar uma de tio rico e dar dicas? A Bolsa Americana bateu máxima histórica hoje, né? Foi hoje, né? Uhum. Inacreditavelmente, a Bolsa Americana bateu a máxima histórica. Mas isso, Gabi, isso é uma injeção inacreditável de dinheiro que foi colocada na economia por todos os bancos centrais do mundo inteiro, somado a você ter juros zero em metade do mundo e juro muito baixo na metade que sobrou. De novo, para quem tem dinheiro investido, é uma coisa muito doida, porque você... Eu falo sempre do mercado acionário, né? Para quem não investia no mercado de ações, quando você tinha uma Selic de 14%, a pergunta era que ação que você tem que comprar e quanto ela tem que render para justificar você abrir mão de 14% na mão, né? Você tem que comprar uma ação que você goste e que pague quanto? 24, 30, para que justifique o risco de você ter zero ou ter menos, né? Quando você tem uma taxa Selic de 2%, praticamente qualquer ação que você comprar, em algum momento vai ter valido a pena, porque se ela subir 12% em 5 anos, talvez tenha valido a pena. Então, muda muito o jogo, né? Muda muito o jogo. Então, você tem um fluxo de pessoas mudando a alocação de recurso novo e de recurso de onde tinha, né? Então, acho que isso explica. E eu vi aqui, alguma pessoa que está ouvindo falou assim, o custo de capital é maior que 2%. É maior sim, mas depende quanto, depende para quem, né? Porque para pessoa física, por exemplo, se você quer empreender um negócio e você tem dinheiro, o seu custo de capital é a sua aplicação. Então, para você é 2. Se você é uma empresa grande, quanto é hoje? 3, 3,5? Né? Se você tem algum contato em algum banco de fomento. Então, independentemente se é 2, se é 3, se é 4 ou se é 5, na média, ele está hoje 1/3, 1/4 do que era e do que foi a vida inteira. Então, isso muda muito a decisão de investimento de qualquer empresa, de qualquer pessoa. Não,
com certeza dá esse fôlego que a gente estava precisando, né? Porque se tem uma coisa que foi bastante nebulosa no início da pandemia, é onde é que a gente ia parar no final disso e quando seria o final disso, né? Ainda não chegamos nessa estaca e poder falar que tudo se encerrou, mas esses sinais de recuperação já dão um ânimo, né? Então, é muito legal vou dar o exemplo, que eu estou lá na Faria Lima, estou vendo o Shopping Iguatemi todos os dias, os restaurantes, todos que podem, operando, cheio, gente comprando, fila em determinadas lojas que resolveram fazer liquidação. Então, a gente vê gente na rua, né? Começar a ver esse tipo de movimentação começa a ser interessante. Ô, Teco, eu vou ter que fazer aquela pergunta que eu faço sempre para você, que é qual que vai ser a sua dica e onde você está colocando o seu dinheiro hoje e o que você recomenda hoje para as pessoas, apesar de eu saber que você detesta ser tratado como o guru da economia, né? Não, eu acho que as pessoas inevitavelmente elas já devem estar migrando há um bom tempo, há pelo menos 2 anos, para ativos que possuam algum risco, né, Gabi? Uhum. E aí tem um monte de coisa que serve, mas, por exemplo, você tem fundos imobiliários ali, um monte, uns 200 na bolsa ali que você pode comprar. Se você tem um fundo imobiliário que te paga 6% de dividendo ao ano, 6% líquido de imposto de renda é praticamente 7 bruto, né? Uhum. Você está ganhando praticamente 3,5 vezes o que você ganharia se você deixasse o dinheiro em qualquer renda fixa ou tesouro Selic da vida. Uhum. Então, você tem que começar a migrar para onde você tenha um pouco mais de conforto, mas que tenha um pouco de risco, porque o que está acontecendo já há 2 meses é que hoje você tem 6 trilhões e meio de reais de brasileiros investidos em alguma coisa ligada à renda fixa, ao CDI, 6 trilhões e meio de reais que tem rendimento real negativo, né? Uhum. Rendimento real negativo. Ele te remunera 2, mas a inflação é mais do que 2. Ele vai te remunerar 2, mas a inflação do ano que vem projetada é 3. Portanto, você perde poder de compra. Esse dinheiro tem que se mexer para alguma coisa. Pode ser para abrir uma padaria, pode ser para comprar uma casa de campo, pode ser para comprar um negócio para alugar, pode ser para comprar uma cota de fundo imobiliário, um fundo multimercado, para comprar uma ação na bolsa. O que eu não consigo muito imaginar é por que você ficaria parado vendo o seu dinheiro, em termos reais, se desvalorizando sem fazer nada. Talvez Tendo você demore opções um pouco, fáceis mas na prateleira, assim, né? pode ser que você demore um pouco, mas você vai se mexer em algum momento, porque não faz sentido isso, né? Antigamente, você ficar parado e ser conservador e colocar seu dinheiro todo na renda fixa era a coisa mais inteligente que você podia fazer, né? Você tinha um risco-retorno que era totalmente a seu favor. De um tempo para cá mudou e agora degringolou de vez. Agora não tem mais como você perdurar isso aí. Então, acho que isso ajuda a explicar venda de imóveis, ajuda a explicar você já ter quase 1 milhão de pessoas investidas em fundos imobiliários, quase 3 milhões de pessoas investindo em ações. É um movimento que, se continuar desse jeito, é o começo da roda só, né? Isso aí vai em frente, né? E vai ter que girar, de alguma forma ou de outra vai ter que girar, né? E, pessoal, eu estou chegando pertinho do horário aqui de encerramento. Eu vou passar a bola para você, Ivo. Queria que você falasse um pouquinho. O Teco falou tanto, né, de a gente colocar dinheiro e que faz sentido olhar com mais carinho aí para o imobiliário e para investimentos nesse sentido. A W diversificou bastante também, né? Eu sei que no passado vocês já faziam um pouco do residencial, mas recentemente tem bastante produto novo, né? Vocês estão investindo muito mais nessa diversificação? Como é que está essa questão de dividir os ovos e colocar em diversas cestinhas? Bom, Gabi, hoje nós temos várias áreas de atuação e realmente as áreas que hoje mais estão crescendo são aquelas que não são exatamente de interior de escritórios, que é a nossa origem. Nós temos várias demandas novas de fábricas, principalmente na área de saúde. Nesse momento nós estamos construindo 3 hospitais diferentes. Na área de educação também, várias escolas novas estão surgindo. Existem muitos fundos de fora investindo nos grupos locais aqui. Então, a área de saúde, a área de educação
isso dentro das operações que nós temos de arquitetura e construção. Mas nós temos uma incorporadora também, e o Teco está certo, acho que aplicar em fundos imobiliários hoje é uma ótima pedida. Nós mesmos devemos lançar entre esse último trimestre e o primeiro semestre do ano que vem, algo de 700 a 800 milhões de reais de VGV, ou seja, é um volume bastante grande e nós temos certeza que o mercado vai absorver isso, principalmente na área residencial. O mercado continua aquecido e diminuindo um pouco a tensão que nós falamos, eu tenho certeza que vai ter um processo de expansão rápida, até como alternativa de investimento para as pessoas, ou até para a compra do seu imóvel, deixando de colocar o dinheiro numa aplicação financeira. Então, nós estamos bastante otimistas com isso. É uma área nova, é uma empresa nova, nossa, mas já temos um volume bastante expressivo que nós vamos colocar no mercado nesse final de ano e começo do próximo. Eu acho que esse é um segmento que vai ter maior expansão na nossa área a curto prazo agora. A hora de captar dinheiro é agora, Ivo, porque você tem um cenário inacreditável onde você tem dinheiro transbordando e falta produto e projeto. É até estranho falar isso no meio de uma pandemia, mas se você perceber o que está acontecendo, a quantidade de empresa que está captando dinheiro com loja fechada, com hotel fechado, fazendo IPO, lançando produto, porque tem muito dinheiro para pouco produto e para pouco projeto. Então, tem que aproveitar esse movimento, porque está todo mundo procurando aonde colocar o dinheiro. E a gente focou em segmentos bastante específicos, terrenos prêmios, produtos prêmios, bastante diferenciados. Então, nós estamos bastante otimistas com o potencial dessa frente agora que vamos abrir aí. Na verdade, nós já investimos, já incorporamos, mas agora, de maneira bem mais estruturada, vamos alavancar bastante aí nos próximos meses. Eu acho que esse é o segmento mais promissor agora dentro da nossa área. Não, e Teco, se você começou a nossa sessão aqui, a nossa live, falando que você amou o escritório, tem que levar você para um residencial, para você conhecer. Eu lembrei agora. Eu vou dar um portfólio de alguns imóveis, alguns lançamentos, tá, Teco? Acho que vocês fizeram o colégio dos meus filhos também, que ficou maravilhoso também. São Luís, talvez? São Luís? Sim, sim. Que legal, que legal. Bacana, muito bom, muito bom. Ivo, muito obrigada, Teco, muito obrigada. Eu vou encerrar essa nossa sessão por aqui, mas eu já vou repetir o convite, porque colocar vocês dois juntos num mesmo evento é sempre muito legal. E estou torcendo muito para que a gente possa fazer isso logo ao vivo e a cores, né? Chato esse negócio da gente ter que ficar se conectando o tempo inteiro. Eu sei que o Teco adora a tecnologia aí, mas a gente gosta de calor humano também, né? Vamos marcar o próximo lá na Tietê, Teco? A gente dá a distância certinha, a gente faz com o Ivo lá naquele espaço maravilhoso. Pô, lá dá para fazer várias coisas presenciais. Lá a gente fica 1 metro e fica bem instalado ali. Não é? Já estamos de volta aqui, guardando... Combinado, Ivo. Vamos fazer aí? Funcionando. Vamos fazer. Boa, muito bom. Galera, obrigada por ficar conectada com a gente até agora. Você consegue ver depois o nosso conteúdo de Ativo Art, de Cornet nas redes sociais. Eu vou mandar um beijo e uma boa noite para todo mundo aqui. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Ivo. Obrigada, Teco. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, um abraço. Tchau, gente. Tchau, Teco. Um abraço. Tchau, abraço. Gabi.